Quando completei 71 anos, eu tinha milhões no banco. Nunca imaginei que naquele mesmo ano, minha vida mudaria para sempre. Meu único filho morreu em um trágico acidente de carro, e com ele, levou meu mundo inteiro. No funeral, Enda Emichoke. E com o coração destroçado, 3 meninas idênticas se aproximaram. O que elas me disseram mudou tudo. E é por isso que estou aqui, compartilhando essa história com você. Fique comigo até o fim e comente a cidade de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa verdade vai chegar. Meu nome é Marlene, e aos 71 anos, eu pensava que já entendia o que era perda. Mas eu estava errada. Naquela manhã, de terça-feira em março, eu estava na cozinha preparando chá, no mesmo lugar onde fiz café da manhã para o meu filho, Michael, por mais de 2 décadas. O telefone tocou, e mesmo antes de atender, meu coração já sabia Ezra Patterson. Aqui é o oficial Williams da Polícia Estadual. Estou ligando sobre o seu filho, Michael Patterson. O mundo parou. As palavras seguintes eram médicas, frias, distantes. Colisão sem resposta. Sinto muito pela sua perda. E foi assim que eu perdi meu único filho. Meu brilhante médico. Aquele que me ligava todo domingo, que me mandava flores no Dia das Mães com bilhetes escritos à mão, que nunca me esqueceu. Tinha apenas 43 anos. E foi embora por causa de um motorista que avançou um sinal vermelho. O funeral foi um borrão. Os colegas de hospital ajudaram com tudo. Falaram com orgulho do médico que ele foi, do homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Mas eu no fundo sentia culpa. Será que ele trabalhava tanto por solidão? Eu deveria ter feito mais. Durante o enterro, enquanto todos se despediam, eu vi algo estranho. 3 meninas, idênticas, paradas perto de um velho carvalho, vestidas de preto, sérias demais para crianças tão pequenas. Se aproximaram do túmulo, colocaram flores com um respeito silencioso. E uma delas sussurrou: "Tchau, papai." Senti um choque no corpo. Elas olharam para mim, assustadas. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, fugiram, mãos dadas, silenciosas, como fantasmas. Isso não pode ser verdade, pensei. Michael nunca teve filhos, nunca foi casado. Ele teria me contado. Teria, não teria. Minha vizinha, a senhora Shun, disse que não viu nenhuma criança. Será que minha dor estava me fazendo imaginar coisas? Mas à noite, sozinha entre flores e pratos de vizinhos bem-intencionados, tudo em que eu conseguia pensar eram aquelas meninas. Se Michael tinha um segredo, se ele tinha filhas, então eu não estava tão sozinha assim. Nos dias seguintes, voltei ao cemitério todos os dias, procurava por elas. Às vezes levava flores, outras vezes, apenas ficava em silêncio, esperando. E então, 7 dias depois e elas voltaram 6 quando surgiram atrás da mesma árvore. Uniformes, cabelos presos em rabos de cavalo, 3 flores vermelhas nas mãos. Aproximaram-se do túmulo com o mesmo respeito. Uma delas disse: "Sentimos sua falta, papai." A tia Margaret disse que você está no céu agora. Eu congelei. Dessa vez, elas me viram, e não fugiram. A que parecia mais corajosa, deu um passo à frente. Você é a mãe do papai?" Ela perguntou com hesitação. Eu não consegui falar. Apenas assenti, com a cabeça menos minha garganta apertada demais para qualquer palavra. As 3 meninas trocaram olhares, como se comunicassem silenciosamente. Então, a mesma menina falou novamente. "Eu sou a Faith", disse ela, com uma voz educada, mas cautelosa. "Estas são minhas irmãs, Hope e Joy. Nós éramos as filhas do papai." Os nomes me atingiram como uma revelação. Olhei mais de perto para cada uma delas, buscando os traços do Michael em seus rostos. E então, vi o formato dos olhos, o jeitinho de inclinar a cabeça quando pensavam, exatamente como ele fazia. "Quantos anos vocês têm?" Consegui perguntar. 10 menos, respondeu Faith por todas as 3. "Vamos fazer 11 em setembro." 10 anos. Michael tinha 33 quando elas nasceram. Tentei me lembrar daquela época. Algum sinal, alguma mudança. Mas tudo parecia tão normal. "Onde vocês moram?" Perguntei com cuidado. Elas se entreolharam de novo, dessa vez com mais preocupação. "Com a tia Margaret", disse Faith por fim. "Ela cuida da gente agora." "E onde está a tia Margaret hoje?" "Ela está no trabalho. Limpa escritórios, no centro da cidade." "Era pra gente estar na escola." Mas a voz de Hope sumiu. "Mas queríamos visitar o papai menos", completou o Joy suavemente. Foi a primeira vez que ouvi sua voz. "Havia algo musical nela doce e triste." Olhei para Alcalaus. 3 crianças lindas, filhas do meu filho, e senti uma mistura de sentimentos que mal consegui nomear. Alegria, confusão, tristeza, raiva, por nunca ter sabido da existência delas. E um vazio imenso porque Michael já não estava mais aqui para me contar. "A tia Margaret sabe?"
Que vamos vir? Perguntei. Faith balançou a cabeça. Ela disse que não deveríamos mais vir, que é muito triste, mas a gente precisava dizer adeus, menos acrescentou Hope. A gente não pôde antes. Antes dele ir para o céu, ajoelhei-me para ficar no mesmo nível delas. O que vocês querem dizer com isso? Não conseguiram se despedir? O papai ia visitar a gente naquele fim de semana menos, explicou Joy, com os olhos marejados. Mas, let-se, a tia Margaret recebeu uma ligação e começou a chorar. Ela disse que o papai sofreu um acidente. Lembrei que naquela semana, Michael cancelou nosso jantar de domingo. Disse que tinha algo importante para fazer. Vocês viam o papai com frequência? Perguntei com o coração apertado. A cada 2 semanas, respondeu Faith. Às vezes ele nos levava ao parque depois da escola. Ele nos ensinou a andar de bicicleta, a fazer panquecas menos, completou Hope. E sempre trazia presentinhos. Disse Joy com um leve sorriso. Livros de colorir, fitas de cabelo, uma vez até um quebra-cabeça de 100 peças. As lágrimas escorriam. Eles amavam Michael. E ele fazia parte da vida delas. Como ele conseguiu esconder isso de mim por 10 anos? Por que ele nunca trouxe vocês para me conhecer? Perguntei, mesmo temendo a resposta. Faith hesitou. Ele disse que você ainda estava muito triste pela morte do vovô Gerald, e que não queria te deixar mais triste. Mas Gerald tinha morrido há 8 anos. Eu chorei, claro. Mas não fui o tipo que se tranca no sofrimento. Michael sabia disso. Ele falou mais alguma coisa sobre mim? Insisti. Ele disse que você era a melhor mamãe do mundo, respondeu Hope, com sinceridade nos olhos, e que quando chegasse a hora certa, a gente iria te conhecer, e você iria nos amar também. As lágrimas vieram com força. Meu filho teve filhas, 3 filhas lindas, e agora ele se foi, e essas meninas estavam tão perdidas quanto eu. Eu teria amado vocês. Sussurrei. Eu teria amado tanto. Faith se aproximou, tímida, e tocou minha mão com carinho. Tá tudo bem menos, disse ela com sua voz séria. O papai dizia que às vezes os adultos precisam fazer escolhas difíceis para proteger quem amam. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, uma voz feminina ecoou pelo cemitério. Faith, Hope, Joy, o que estão fazendo aqui? Uma mulher de cerca de 50 anos vinha em nossa direção, com passos apressados e olhar tenso. Usava roupas simples e práticas. O rosto mostrava cansaço, como quem carrega o peso do mundo. As meninas se aproximaram imediatamente. Como que se protegendo? Desculpa, tia Margaret, disse Faith rapidamente. Só queríamos visitar o papai, uma última vez a Mulher Coru. Os olhos pelas meninas, verificando se estavam bem. Vocês não podem sair da escola assim. E se algo tivesse acontecido? E se tivessem se perdido? Só então ela me notou. Seu rosto ficou pálido. Quem é você? Perguntou. Desconfiada, levantei-me devagar, enxugando as lágrimas. Sou Marlene Patterson, mãe do Michael. Ela ficou imóvel por um instante. Depois, olhou para as meninas e voltou para mim, claramente tentando entender o quanto eu já sabia. Vamos, meninas, disse ela com firmeza. Temos que voltar para a escola. Espere, pedi, dando um passo à frente, por favor. Acabei de descobrir sobre elas. Eu preciso entender. Não, respondeu Margaret, com firmeza. Sinto muito pela sua perda. Ezra Patterson Michael era um bom homem, mas essas crianças já sofreram demais. Sou a avó delas, disse, com a voz mais forte do que eu esperava. Tenho o direito de conhecê-las. Você não tem direito. Nenhum aqui, rebateu Margaret. Fria. Michael fez escolhas, e ele teve os motivos dele. Não torne isso mais difícil. Ela começou a se afastar, com as meninas relutantes atrás dela, mas Faith se virou para mim. A gente vai te ver de novo? Gritou, antes que eu pudesse responder. Margaret já as colocava dentro de um velho sedã azul, e sumia pela estrada, me deixando sozinha, ao lado do túmulo do meu filho. Mais perguntas do que nunca. Naquela noite, sentei na cozinha com um chá que não consegui tomar. Meu coração dizia que eu não podia deixar por isso mesmo. Aquelas meninas eram minhas netas, as únicas que eu tinha, e eu ia descobrir a verdade menos, com ou sem a permissão da tia Margaret. A chegada à casa de Margaret Fay. Hope e Joy espiaram por trás de Margaret, os rostos curiosos mas cautelosos. Agora mais de perto, a semelhança com Michael era ainda mais clara. Elas tinham os olhos dele, sem dúvida menos. E algo nas expressões lembrava exatamente o menino, que ele fora um dia. Nós trouxemos flores novas para o papai, disse Joy suavemente, segurando um pequeno buquê de flores do campo. A gente mesma colheu, são lindas, respondi, com sinceridade. Tenho certeza de que ele adoraria. Margaret permaneceu tensa, pronta para ir embora a qualquer momento, mas havia algo diferente em sua expressão. Cansaço talvez. Oh,
Uma espécie de rendição silenciosa. Ela parecia uma mulher tentando segurar o mundo sozinha. Margaret, disse com cuidado. Será que poderíamos conversar só por alguns minutos? Não há nada para conversar, respondeu. Mas sua voz não tinha convicção, por favor. Só quero entender. Essas meninas são filhas do Michael, o que as torna minhas netas. Não estou aqui para causar problemas. Só quero saber sobre elas. As meninas ouviam cada palavra com atenção, os rostos infantis sérios. Faith deu um pequeno passo à frente. Tia Margaret, disse ela baixinho. Talvez a gente devesse conversar com ela. O papai sempre disse que ela era boa. Margaret olhou para Faith e pude ver sua resistência vacilar. Depois de um longo silêncio, suspirou profundamente. Não aqui, disse por fim. Tem uma lanchonete na Maple Street, o O'Malley's. Conhece? Assenti. Te encontro lá em 10 minutos, disse Margaret. E Sra. Patterson? Isso não significa que algo mudou. Só vou responder algumas perguntas. No O'Malley's Diner. 20 minutos depois eu estava sentado em uma cabine de vinil, desgastado de frente para Margaret. Faith e Hope e Joy dividiam um prato de batatas fritas com milkshakes de chocolate. O lugar estava quase vazio naquele sábado à tarde, o que nos dava alguma privacidade. Há quanto tempo você cuida delas? Perguntei, baixando o tom de voz. Margaret mexeu o café distraída, desde que a mãe delas morreu. Quase 4 anos. Elas tinham apenas 6 anos quando perderam a mãe. Sarah era minha irmã. Ela tinha alguns problemas de saúde, principalmente. Michael ajudava como podia, mas quando ela se foi, não havia mais ninguém. Olhei para as meninas. Riam baixinho de algo que Joy havia sussurrado. Pareciam felizes, mas haviam cuidado no modo como se comportavam, como se estivessem acostumadas a não chamar muita atenção. Que tipo de problema de saúde? Perguntei. O rosto de Margaret ficou mais fechado. Isso é algo pessoal. Olha, Margaret, eu entendo que você queira proteger as meninas, mas eu sou a avó delas. Você não é menos. Cortou Margaret, ríspida. Não, legalmente. Michael nunca se casou com Sarah. Ele ajudava, sim. Amava essas meninas mais que tudo. Mas você não tem nenhum direito legal sobre elas. As palavras doeram, mas por trás da dureza, havia medo. Ela estava tentando proteger as meninas da única forma que sabia. Não quero tirá-las de você. Falei suavemente. Sei que você as ama. Mas, Margaret, eu tenho 71 anos. Michael era meu único filho. Essas meninas são tudo como essa que me resta. Ela me encarou por um longo tempo. Algo em sua expressão mudou. Talvez tenha reconhecido a solidão em minha voz. Ou talvez estivesse apenas cansada de carregar tudo sozinha. Sarah tinha uma condição genética. Menos disse. Por fim, NAMS, algo que afeta os músculos. É raro e hereditário. Senti o estômago afundar. Olhei para as meninas novamente, tentando ver os sinais. Pareciam saudáveis, mas eu não sabia o que procurar. As meninas também têm isso? Margaret assentiu. Os olhos marejados, 2 delas. Hope e Joy. Faith parece estar livre, mas só saberemos com certeza mais tarde. O ar parecia ter sido sugado do ambiente. Minhas netas, 2 delas tinham uma condição que enfraqueceria seus músculos ao longo do tempo. É grave? Sussurrei. Dá para controlar com fisioterapia, medicamentos, acompanhamento, mas é caro. Muito caro. Michael ajudava com os custos, mas agora, ela não precisou terminar a frase. Olhei para Joy, que se apoiava no assento como se sentar fosse cansativo. Hope entregava a ela o guardanapo. Faith cortava a comida da irmã em pedacinhos. Aquelas crianças estavam cuidando umas das outras de um jeito que partia meu coração. Margaret, disse devagar. E se você não precisasse mais fazer tudo isso sozinha? Ela me olhou, desconfiada. Como assim? E se alguém ajudasse com os custos médicos? Com os especialistas? Com o transporte? Com tudo? E se as meninas tivessem uma avó que as ama e quer fazer parte da vida delas? Se você está falando de dinheiro, estou falando de família. Menos interrompi. Estou falando de apoio, de amor, de não estarmos sozinhas. Margaret ficou em silêncio. Olhou para as meninas, que fingiam não ouvir, mas estavam atentas a cada palavra. Não é tão simples. Disse por fim. Talvez possa ser, respondi. Podemos encontrar um jeito. Foi então que Faith se levantou do outro lado da mesa e veio até mim. Olhou nos meus olhos com aquela seriedade que tanto lembrava Michael. Você é mesmo nossa vovó? Minha garganta se apertou. Sim, querida. Sou sim. E quer conhecer a gente, mesmo que Hope e Joy estejam doentes? A pergunta foi tão direta, que me tirou o fôlego. Essa menina de 10 anos dizia em voz alta o que Michael deve ter carregado por anos. Especialmente por isso,
respondi, pegando sua mão com delicadeza. Famílias cuidam umas das outras. Faith me estudou por um momento. Depois, assentiu. Acho que o papai gostaria disso. Margaret soltou um suspiro trêmulo. Quando a encarei, havia lágrimas em seus olhos. Isso tudo está acontecendo muito rápido, disse. Não precisa ser. Garanti. Podemos ir com calma. Mas por favor, não me afaste. Essas meninas são minha família. Ela ficou em silêncio, girando a xícara de café nas mãos. Por fim, levantou os olhos. Elas vão precisar te conhecer primeiro, e você vai precisar entender o que está enfrentando. Isso não é só ter netas para mimar. Isso é lutar contra convênios, aguentar noites sem dormir, ver crianças que você ama lidando com algo que vai acompanhá-los para sempre. Eu entendo, disse, embora soubesse que não compreendia totalmente ainda, e sei vou camadar, de ideia, se for demais, não pode simplesmente ir embora. Elas já perderam gente demais. Olhei para Faith, ao meu lado, e para Hope e Joy, que observavam com atenção silenciosa. Eu não vou embora menos. Prometi, são minhas netas, filhas do Michael. Nada muda isso. Margaret respirou fundo. Tudo bem menos, disse por fim. Podemos tentar, mas vai ser do meu jeito, no meu ritmo, e as necessidades delas vêm primeiro. Sempre menos concordei. Pela primeira vez desde a morte de Michael, senti algo dentro de mim. Uma centelha de esperança. Elas estão lindas, eu disse, aceitando um dos biscoitos. Estavam um pouco tortos, e provavelmente com mais gotas de chocolate do que o necessário menos. Mas tinham um gosto maravilhoso. Era o sabor da infância perdida, e de repente reencontrada. Margaret fez um gesto em direção à sala de estar. Gostaria de se sentar? As meninas querem te mostrar algumas coisas. Sentamos no sofá. Faith ficou de um lado, Hope do outro, e Joy se encolheu timidamente na poltrona à frente. Margaret permaneceu de pé, observando como uma sentinela protetora. Fizemos um livro para você, disse Hope, entregando-me uma criação de papel colorido amarrada com barbante. É sobre a nossa família. Abri com cuidado. Página trazia um desenho infantil de um homem alto, magro, com cabelo castanho e um sorriso enorme. Acima, escrito com lápis de cera. Papai. Na página seguinte, 3 meninas de mãos dadas, com seus nomes desenhados sobre cada uma. Essa, somos nós aos 7 anos, explicou Faith. Foi quando aprendemos a andar de bicicleta. Papai ensinou no parque. À medida que virávamos as páginas, vi a história daquelas meninas se revelar, em traços de giz de cera e marcador. A mãe aparecia nas primeiras imagens, uma mulher de cabelos longos e escuros, e depois sumia. Mysterious. Tia Margaret aparecia quase sempre com os braços abertos, como se estivesse sempre acolhendo alguém. E Michael. Michael estava em quase todas, ensinando a cozinhar, contando histórias, empurrando balanços. Um pai presente. Um pai amoroso. Papai disse que você morava longe menos, comentou Joy. Enquanto eu admirava um desenho deles, em volta de um bolo de aniversário, mas que um dia a gente ia te conhecer. Eu não morava longe, respondi com a voz trêmula. Eu só não sabia da existência de vocês. Mas eu teria amado fazer parte de tudo isso. Hope se apoiou em meu braço, como se manter-se ereta fosse um esforço, eu notei. Ela era menor que as irmãs, e se cansava com mais facilidade. Você é rica de verdade? Perguntou Faith com a franqueza que só uma criança tem. Faith, repreendeu Margaret, mas eu ergui a mão. Está tudo bem. Sim, sou. Seu avô e eu sempre fomos cuidadosos com o dinheiro. Quando ele partiu, me deixou bem amparada. Papai dizia que gente rica às vezes não gosta de gente pobre, comentou Joy, com naturalidade. Mas também dizia que você não era assim, e ele estava certo. Respondi, mesmo sem saber que experiências levaram Michael a ter essa conversa. Ter dinheiro não torna ninguém melhor, nem pior, mas significa ter mais responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Perguntou Hope, já sonolenta. Bem, se você tem mais do que precisa, deve ajudar quem tem menos, assim como vocês se ajudam entre si. Faith assentiu, séria. Isso faz sentido. Passamos a próxima hora folheando álbuns de fotos que Margaret trouxe. As meninas apareciam em todas as fases sempre errantes. Quase sempre com Michael. Ele as ensinava a plantar, as levava ao zoológico, ajudava com deveres de casa. Mas o que me tocou de verdade foi o brilho nos olhos dele nas fotos. Uma leveza, uma felicidade pura. Ele amava muito vocês, menos murmurei, observando uma imagem de Michael coberto pelas 3 meninas. Todos rindo. Ele dizia que nos amava mais do que todas as estrelas do céu, disse Joy, e que, mesmo quando a gente não o via, ele estava pensando na gente. Tive que piscar as lágrimas para longe. A dor ainda estava ali, mas este não era o momento de me afundar nela. Notei o que Margaret havia me contado.
Hope e Joy se cansavam mais rápido que Faith. Seus movimentos eram mais lentos, menos coordenados. Quando brincaram de pular, Hope logo teve que parar para descansar. Joy tremia ligeiramente ao colorir. Mas o que mais me emocionou foi ver Faith cuidando das irmãs com tanto carinho, menos ajeitando travesseiros, ajudando com lápis. Tudo de forma natural, como se o amor delas já fosse uma fortaleza. Por volta das 16 horas, Joy deitou-se no meu colo, sem pedir, como se aquilo sempre tivesse sido seu lugar. Alguém está cansada. Menos observou Margaret. Não estou, protestou Joy, mas seus olhos mal se mantinham abertos. Tá tudo bem estar cansada. Meu bem, menos, eu disse, acariciando seus cabelos, tão finos e suaves quanto os de Michael. Quando ele era menino, você pode contar uma história? Pediu Hope, se aninhando ainda mais ao meu lado, sobre o papai. Quando era pequeno, completou Faith. E então eu contei. Sabra como ele colecionava insetos, como tentou dar banho no gato, e acabou ensopado. Como aprendeu a cozinhar em pé numa cadeira ao meu lado, dizendo que já era grande o suficiente, as meninas ouviam em silêncio reverente. Quando contei que ele decidiu ser médico, depois de presenciar o infarto do Sr. Peterson, nosso vizinho, Hope murmurou. Papai disse que queria ajudar as pessoas a se sentirem melhor, e ele conseguiu. Garanti. Foi um médico incrível, e um pai ainda mais extraordinário. Joy adormeceu ali mesmo, em meu colo. Margaret se aproximou em silêncio. Devo colocá-la para dormir? Sussurrou. Posso levá-la eu mesma? Perguntei. Ela hesitou, e assentiu. Carreguei Joy com cuidado. Ela mal pesava. A deitei na beliche inferior, num quartinho decorado com desenhos e artes das meninas. Margaret a cobriu com um cobertor azul. Ela dorme quase toda a tarde, sussurrou. A condição deixa ela exausta rapidamente. De volta à sala, Faith e Hope folheavam mais fotos. Podemos mostrar os vídeos? Pediu Faith. Vídeos? Perguntei. Margaret hesitou. Michael gravava mensagens para elas. Quando não podia vir, por favor, pediu Hope. Quero que a vovó Marlene veja. Margaret suspirou e pegou um tablet. Procurou entre os arquivos e deu play. A imagem de Michael apareceu na tela. Meu coração parou. Oi, minhas lindas meninas, dizia sua voz. Hoje não posso estar com vocês, mas tenho uma história especial. Nos próximos 10 minutos, ele contou uma fábula de 3 princesas irmãs, que salvavam o reino juntas. Vozes engraçadas, caretas, Faith e Hope riam como se fosse a primeira vez. No fim, Michael olhou para a câmera, com um olhar profundo. Lembrem-se, vocês são o que eu mais amo neste mundo. Mais do que todas as estrelas do céu. Nada vai mudar isso. Sejam boas com a tia Margaret. Cuidem umas das outras. E nunca se esqueçam, papai tá sempre pensando em vocês. O vídeo terminou. Silêncio. Eu chorava. E não me importava mais em esconder. Ele fez muitos vídeos, sussurrou Hope era Ambome Poi, acrescentou Faith, deitando a cabeça no meu ombro. Sim, menos consegui dizer. Ele foi. Margaret se sentou à frente. Pela primeira vez, não havia rigidez em seu rosto. Isso é muito difícil para mim, menos confessou. Fui o mundo delas por 4 anos. Compartilhar isso? Eu não quero tirá-las de você. Falei com sinceridade. Mas, Margaret, você não precisa fazer tudo sozinha. Ela ficou em silêncio. Os próximos exames médicos estão chegando. Hope precisa do neurologista. A reavaliação da fisioterapia de Joy também. E o convênio está negando cobertura. E se eu cuidasse disso? Ofereci. Se garantíssemos os melhores médicos, os melhores tratamentos, sem preocupações com custos, eu não posso deixar você pagar por tudo, disse ela. Não seria justo. Não é sobre justiça, menos respondi. É sobre família. Essas meninas são filhas do meu filho. São minhas netas. Cuidar delas é meu direito e meu desejo. Faith, atenta como sempre, falou em voz baixa. Tia Margaret, talvez fosse bom ter ajuda. Você anda muito cansado ultimamente. Margaret a olhou. Surpresa. Eu disse que estavam lindas. Comentei ao aceitar um dos biscoitos. Estavam meio tortinhos, com chocolate demais, e talvez por isso mesmo fossem tão deliciosos. Margaret apontou para a sala Queersay Center. As meninas prepararam algumas coisas para te mostrar. Nos acomodamos no sofá. Faith se sentou ao meu lado direito, Hope à esquerda, e Joy se enroscou na poltrona à nossa frente. Margaret permaneceu em pé, atenta a cada movimento. Fizemos um livro para você, disse Hope, tirando uma criação de papel colorido, amarrada com linha. É sobre nossa família. Abri o pequeno livro com cuidado. A primeira página trazia um desenho de um homem com cabelo castanho e um sorriso enorme. Acima, em letras de giz de cera, lá eu sei. Papai, esse é ele, explicou Faith, apontando aqui.
Somos nós com 7 anos. Foi quando aprendemos a andar de bicicleta. Papai nos ensinou no parque. Página por página. Eu via a história dela se desenrolar em lápis de cor e canetinha. A mãe, com longos cabelos escuros que depois de um tempo simplesmente parava de aparecer. A tia Margaret, sempre com os braços abertos. E Michael, presente em quase todas as páginas, ensinando, brincando, lendo histórias. Papai disse que você morava longe, comentou Joy, apontando um desenho com bolo de aniversário, mas que um dia talvez a gente te conhecesse. Eu não morava longe, minha querida. Respondi com doçura. Eu só não sabia que vocês existiam. Mas como eu queria ter sabido, ter estado aqui, Hope se encostou em meu braço, exausta. Havia uma delicadeza em seus gestos, e cansaço, mesmo parada. Você é rica de verdade? Faith perguntou, com a franqueza de uma criança. Faith, Margaret. Mas eu fiz um gesto com a mão. Tá tudo bem. Sim, Sue. O vovô e eu sempre fomos cuidadosos com o dinheiro. E quando ele faleceu, me deixou bem amparada. Papai disse que às vezes os ricos não gostam dos pobres. Disse Joy, como se fosse apenas um fato. Mas ele falou que você não era assim. Respondi, tentando esconder a dor de imaginar que Michael precisara ter essa conversa. Dinheiro não faz ninguém melhor ou pior. Só muda as responsabilidades. E que tipo de responsabilidade? Perguntou Hope, já sonolenta. Ajudar quem precisa. Como vocês fazem umas com as outras? Faith assentiu. Séria. Faz sentido. Passamos a próxima hora folheando álbuns de fotos. Imagens das 3 em todas as fases. Sempre com Michael sorrindo, brincando, ensinando. Ele parecia mais leve, mais feliz ali, do que em qualquer foto recente que eu tinha. Ele amava muito vocês. Sussurrei, com um nó na garganta. Ele dizia que nos amava mais que todas as estrelas do céu, disse Joy. E que mesmo quando não podia estar perto, pensava na gente. Mas à medida que a tarde avançava, comecei a notar os sinais. Hope e Joy se cansavam rápido, os movimentos mais lentos, a coordenação mais frágil. Faith, por outro lado, parecia ter nascido para cuidar. Arrumava a almofada de Hope. Ajudava. Joy com os lápis. Tudo com uma doçura que partia o coração. Perto das 4 da tarde, Joy encostou no meu colo e adormeceu sem pedir. Alguém está cansada, observou Margaret. Não estou, Joy protestou, mas seus olhos diziam outra coisa. Está tudo bem, meu anjo, murmurei, acariciando seus cabelos, iguais aos do Michael pequeno. Conta uma história, pediu Hope, aconchegando-se mais. Sobre quando o papai era criança, completou Faith, e assim, compartilhei lembranças. O dia que Michael tentou dar banho no gato e acabou encharcado, os insetos em potes, as receitas desastrosas. Ele queria ser médico desde pequeno, comentei. Depois que nosso vizinho teve um ataque do coração, ele dizia que queria ajudar as pessoas a ficarem bem. Disse Hope, sonolenta. E ele conseguiu. Foi um médico incrível. EMPA. Melhor? Joy dormia profundamente quando Margaret se aproximou. Devo levá-la para o quarto. Posso carregá-la? Perguntei. Ela hesitou. E então assentiu. Joy era leve como uma pena. A deitei com cuidado no beliche Margaret, a cobriu com um cobertor azul. Ao voltarmos, Faith e Hope olhavam mais álbuns. Podemos mostrar os vídeos? Perguntou Faith. Vídeos? Perguntei. Surpresa. Papai gravava pra gente quando não podia ver. Explicou Hope. Margaret entregou-me um tablet. O rosto de Michael surgiu na tela. Meu coração parou. Oi, minhas meninas lindas, dizia ele. Contou uma história mágica sobre 3 princesas salvando seu reino. Usava vozes diferentes. Fazia carita. As meninas riam mesmo já conhecendo o final. Mas então ele ficou sério. Lembrem-se. Vocês são tudo para mim. Amo vocês mais do que todas as estrelas do céu. E isso nunca vai mudar. Quando o vídeo acabou, eu estava em lágrimas. Ele era um bom pai, disse Faith. Sim, era, respondi. Pela primeira vez, Margaret parecia menos fechada. É difícil para mim, confessou. Cuidar dela sozinha por 4 anos. Dividir isso assusta. Não quero tirá-las de você. Mas, Margaret, talvez seja a hora de aceitar ajuda. Ela hesitou. Os exames estão chegando. Hope, vai ao neurologista. Joy precisa de nova avaliação. E o convênio tá negando cobertura. E se eu cuidar disso? Sugeri. Você não pode bancar tudo sozinha. Não se trata de justiça. Trata-se de família. Faith, sempre atenta, disse tia Margaret. Talvez seja bom ter ajuda. Você anda tão cansada? Margaret ficou surpresa. Eu percebi então. Essas crianças sabiam muito mais sobre os adultos ao redor do que deixavam transparecer. Não queremos te ver triste e cansada. Disse. Talvez a vovó Marlene possa deixar tudo mais fácil. Foi ali que tudo mudou. Esperei, sentindo que o que viria a seguir mudaria tudo. A Sarah. Ela não morreu apenas da condição genética. Margaret começou.
a voz quase falhando. Ela tirou a própria vida. As palavras me atingiram como um golpe. Meu coração disparou. O quê? Ela não suportava ver as meninas começarem a apresentar os sintomas. Ficava aterrorizada com o futuro delas, com medo de que tivessem herdado a mesma doença. E uma noite, ela simplesmente não aguentou mais. Fiquei em silêncio, absorvendo aquele peso. Era uma dor profunda que nem o tempo poderia suavizar. As meninas não sabem, Margaret continuou. Acham que ela morreu por complicações da doença, e tecnicamente, é verdade. Mas o Michael ficou devastado. Se culpava por não ter percebido a gravidade da depressão dela. Foi por isso que ele nunca me contou sobre elas, murmurei, sentindo a compreensão me invadir. Ele achava que eu não suportaria. Que seria demais depois de perder o Judd. Margaret assentiu. Os olhos marejados. Ele queria proteger você. Dizia que você já tinha perdido o marido, e não precisava carregar também a dor de netas doentes. Pensei no meu filho, carregando esse segredo por anos, cuidando daquelas meninas, tentando ser forte por todos, escondendo da própria mãe a verdade, para poupá-la. E tudo em silêncio. Ele estava errado. Declarei, firme. Não sou dor da Sarah. Isso foi real. E trágico. Mas sobre mim, eu teria ajudado. Eu teria ficado ao lado deles. Talvez, Margaret disse com suavidade, mas você não pode culpá-lo por tentar proteger quem ele amava. Às vezes, amar significa tomar decisões difíceis. Naquela cozinha silenciosa, pensei nos vídeos secretos que Michael gravava para as filhas, na forma como ele organizou suas vidas com cuidado, como suportou fardos sozinho, para que ninguém mais precisasse sofrer. E percebi que agora era minha vez de carregar esse amor, e fazer diferente. Margaret, falei, respirando fundo, eu quero seguir com o tratamento. Não por culpa, mas porque essas meninas merecem todas as chances possíveis. Eu não vou recuar. Ela me olhou por um longo tempo, e então finalmente sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Tudo bem, disse. Vamos dar a elas a melhor chance que pudermos. Naquela noite, ao voltar para casa, pensei em tudo que nos esperava. Contar às meninas, organizar a mudança, enfrentar os desafios médicos e emocionais. Mas principalmente, pensei na voz frágil de Joy dizendo: eu não quero ficar mais doente. E na minha resposta feroz: você não vai ficar. Na manhã seguinte, liguei para o consultório da doutora Chun e autorizei a inscrição no programa experimental. Liguei também para meu assessor financeiro e informei que minhas prioridades haviam mudado, e muito, pela primeira vez, desde a morte do Michael. Senti que minha vida voltava a ter propósito. 18 meses depois, a cozinha da nossa casa em Baltimore estava cheia de vida. Faith ajudava Joy com os exercícios de fisioterapia. Hope tocava piano na sala. Risos infantis se misturavam à música. E o silêncio que antes dominava minha casa havia sumido completamente. O tratamento foi tudo o que a doutora Chun havia nos avisado. Intenso. Cansativo. Muitas vezes de partir o coração. Mas também, houve progresso. Pequenas vitórias que se tornaram grandes triunfos. Hope estabilizou completamente. Joy caminhava mais do que qualquer médico havia previsto. Faith, sempre atenta, nunca deixou as irmãs se sentirem sozinhas. Mesmo quando tudo parecia difícil. Demais. E juntas, nós nos tornamos uma família de verdade, vovô Marlene. Joy chamou, esticando-se após os exercícios. Quando a Faith e a Hope fizerem 11 anos mês que vem, a gente pode fazer a festa aqui? Sorri, claro, meu amor. Que tipo de festa vocês querem? De pizza, respondeu Faith com brilho nos olhos, com queijo extra e aquelas linguicinhas. Se chama pepperoni. Corrigiu Hope, rindo. Margaret apareceu na porta, chegando do novo trabalho no hospital. Estava exausta, mas havia propósito em seu olhar. Ela estava viva novamente. A doutora Chun ligou, disse ela. Quer incluir as meninas em um estudo de caso? O que isso significa? Faith perguntou, sempre atenta aos detalhes. Significa que o progresso delas é tão surpreendente que os médicos querem entender melhor, para ajudar outras crianças. As três trocaram olhares silenciosos. E então, Joy falou, se isso ajudar outras crianças, a gente topa. Hope assentiu. E Faith também. Sim. Aquelas meninas estavam mudando o mundo. Juntas, e eu havia reencontrado meu propósito. Meu filho, mesmo na ausência, havia me deixado algo extraordinário, a chance de recomeçar, porque no fim, é isso que a família faz. Nós aparecemos, lutamos, amamos, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Sabemos como foi assustador quando descobrimos sobre o tratamento. Se pudermos ajudar outras famílias a não sentirem tanto medo,
Devemos ajudar. Observei aquela troca com o mesmo misto de orgulho e dor que sentia quase todos os dias. Aquelas crianças haviam desenvolvido uma maturidade e compaixão que só se adquire enfrentando desafios reais. E enfrentando-os juntas. Mas às vezes, tudo o que eu queria era que elas pudessem ser apenas meninas de 10 anos, livres, despreocupadas. Naquela noite, depois que as meninas foram para a cama, Margaret e eu nos sentamos na varanda da casa em Baltimore. Como fazíamos quase todas as noites, o bairro estava silencioso, com aqueles sons tranquilos do fim do dia que me lembravam, porque eu havia me apaixonado por esse lar temporário. Recebi uma ligação da corretora hoje, disse Margaret baixinho, sobre a casa antiga. Mantive a casa dela alugada enquanto estávamos em Baltimore, mas o contrato estava prestes a vencer. Era hora de decidir voltar ou transformar o temporário em definitivo. E você? O que está pensando? Perguntei. Margaret ficou em silêncio por um momento, olhando para a rua onde algumas crianças brincavam de queimada à luz do entardecer. As meninas estão adaptadas aqui. Têm amigos, sabem? Se virá. A professora de piano da Hope acha que ela tem talento suficiente para o programa do conservatório. A Joy está matriculada naquela oficina de escrita criativa que ama. E a Faith quer saber se vamos ficar, porque ela quer tentar a vaga no time de debates da escola no próximo ano. Margaret sorriu. Ela puxou o lado argumentativo do Michael. E era verdade. Nos meses que passamos juntas, vi muito do meu filho em cada uma delas. Faith tinha sua determinação e senso de responsabilidade. Hope herdou a intensidade silenciosa e o perfeccionismo. E Joy tinha o otimismo e aquele dom de encontrar beleza mesmo nas situações mais difíceis. E você, Margaret? Que você quer? Perguntei. Ela me olhou, surpresa. O que eu quero? Quando foi a última vez que alguém te fez essa pergunta? Ela ficou tão quieta que achei que não responderia. Finalmente, com os olhos marejados, disse: quero que as meninas sejam felizes e saudáveis. Quero que tenham todas as oportunidades que merecem. Isso é o que você quer para elas. Mas o que você quer para você? Ela respirou fundo. Quero não ter mais medo. A voz dela saiu como um sussurro. Passei os últimos 4 anos indo dormir todas as noites com medo de não estar fazendo o suficiente. Com medo de falhar com elas. Mas pela primeira vez, desde que a Sarah morreu, eu sinto que talvez eu não esteja mais carregando tudo sozinha. Estendi a mão e segurei. Adela, você não está sozinha. E não está há meses. Eu sei! Disse ela. E isso também me assusta. Porque, e se algo acontecer com você? E se você decidir que tudo isso é demais? Aquelas meninas já perderam tanta gente. Era uma conversa que rondávamos há meses, mas nunca tínhamos encarado de frente. Meadow. De abandono de Margaret. Era tão real quanto a condição médica das meninas. Margaret, falei com firmeza. Eu não vou a lugar nenhum. Essas meninas são minha família agora. Você é minha família. E o que quer que aconteça, enfrentaremos juntas. Ela apertou minha mão com força. Então, vamos ficar em Baltimore? Se for o melhor para elas, sim. Vamos tornar isso oficial. Na manhã seguinte, me vi em uma situação inusitada. 3 meninas de 10 anos, me ajudando a tomar uma das decisões mais importantes da minha vida. Sentadas à mesa do café, com panquecas e suco de laranja. Eu expus a situação com toda a honestidade. Podemos ficar aqui em Baltimore, de forma permanente, expliquei. Ou podemos voltar para a casa da tia Margaret, e vir aqui apenas para o check-ups médicos. O que você quer fazer, vovô Marlin? Perguntou Faith. Quero fazer o que deixar vocês mais felizes e saudáveis. Respondi com sinceridade. Mas você tinha uma vida antes da gente, disse Hope, pensativa como sempre. Não sente falta da sua casa, dos seus amigos? Me pegou desprevenida. Será que eu sentia falta da minha vida antiga? Daquela casa grande e silenciosa, dos dias vazios e frios, dos almoços de caridade e das planilhas de investimento? Sabe do que eu sinto falta? Falei enfim. Do seu pai, de saber que eu tinha uma família no mundo. Mas não sinto falta de estar sozinha. Joy, que estivera estranhamente quieta durante o café, me observava com aqueles olhos atentos, idênticos aos do Michael. Antes de nos encontrar, você se sentia sozinha? A pergunta foi direta, sem rodeios, e cortou fundo. Sim, meu amor. Eu me sentia muito sozinha. Olhei ao redor daquela mesa. 3 meninas incríveis, 3 pequenas luzes que haviam iluminado todos os cantos escuros da minha alma. Agora eu acordo todos os dias ansiosa para ver o que vocês vão aprontar. Tenho recitais de piano para assistir, sessões de fisioterapia para acompanhar, tarefas de casa para ajudar. Agora, eu tenho gente que precisa de mim, e tenho pessoas de quem eu preciso. Nós tornamos a vida umas das outras menos solitária. Exatamente, concluiu Faith com um sorriso. Então a gente devia continuar juntas. Famílias devem ficar juntas.
disse Joy com firmeza. Todas nós? Perguntou Hope, olhando para Margaret. Todas nós, confirmou Margaret. Se a vovó Marlene realmente quiser, 3 garotas barulhentas, ocupando a casa dela para sempre. Sorri, com o coração. Child. Não consigo pensar em nada que eu queira mais. Eu disse, e disse com o coração inteiro. Mais tarde naquela tarde, enquanto as meninas estavam em suas atividades, Hope no piano, Joy na aula de escrita, Faith no treino de futebol. Margaret e eu fomos até uma imobiliária para ver casas à venda na vizinhança. Nossa casa alugada já estava pequena para todas nós, e se iríamos realmente ficar, precisávamos de mais espaço. Olha essa aqui, disse Marguerite, apontando para uma listagem. 5 quartos, 2 escritórios e uma sala de música. As fotos daquela casa colonial enorme, a poucos quarteirões de onde morávamos. Um quintal espaçoso para as meninas brincarem. Uma cozinha grande, o suficiente para todas cozinharmos juntas. E o melhor, ficava a poucos minutos a pé do hospital onde Hope e Joy fariam o acompanhamento médico. É perfeita. Falei, é cara, alertou Margaret. É família, corrigi. 6 meses depois, eu estava de pé naquela mesma cozinha. Só que agora, ela era realmente nossa. As meninas haviam decorado seus próprios quartos. Margaret transformou um dos escritórios em sala de estudos para os cursos noturnos de defensora de pacientes. Eu transformei a sala de música em biblioteca, menos nosso refúgio para leitura todas as noites. As paredes estavam cobertas de artes das meninas, fotos das nossas aventuras por Baltimore, boletins com notas cada vez melhores. O piano da Hope, agora, ficava num canto especial onde ela praticava todos os dias com a mesma dedicação que Michael tinha pelos estudos de medicina. Os contos da Joy estavam presos num quadro de avisos, cada um mais criativo que o outro. Os troféus de debate da Faith enfeitavam a lareira, ao lado de uma foto de todas nós juntas. Mas meu objeto favorito era quase invisível, um porta-retrato discreto no meu criado mudo, com uma foto do Michael lendo para as meninas quando eram pequenas, todas empilhadas ao redor dele como filhotes, todos rindo. A alegria no rosto do meu filho era inconfundível, only you entende, porque ele manteve segredo. Não era maldade. Ele não queria me excluir. Ele só queria proteger todos nós de uma dor que julgava insuportável. Ele se enganou sobre o que eu seria capaz de suportar, mas estava certo sobre o quanto havia ali para se amar. Naquela noite, estávamos todas em volta da mesa de jantar, discutindo menos com entusiasmo se abacaxi pertence ou não à pizza. Faith e eu éramos firmemente contra. Hope e Joy, a favor. Margaret dizia ser neutra, mas sempre pedia pizza havaiana. E ali, no meio do riso, do barulho e da disputa culinária, senti algo que não sentia desde que Gerald morreu: contentamento completo. Essas meninas me deram mais do que netas para amar. Elas me deram propósito, aventura, riso diário, e uma bagunça familiar que eu nunca soube que estava faltando na minha vida. As necessidades médicas de Hope e Joy me ensinaram que amor não é só sobre os momentos fáceis. É sobre estar presente nos momentos difíceis também. A força protetora da Faith me mostrou o verdadeiro significado de coragem. E Margaret se tornou a filha, que eu nunca tive menos, alguém que entende que família também pode ser escolhida. Vovó Marlene, disse Joy, interrompendo meus pensamentos. Você está sorrindo de um jeito engraçado. Engraçado como? Perguntei. Engraçado de feliz, disse Hope. Tipo quando a gente levou café na cama no seu aniversário. Eu só estava pensando em quanto eu amo a nossa família. Respondi com simplicidade. Mesmo quando a gente está sendo barulhenta e brigando por causa da pizza? Perguntou Faith rindo, principalmente nessas horas. Enquanto tirávamos os pratos da mesa, pensei no Michael, e desejei que ele pudesse nos ver agora. Suas filhas estavam crescendo, se fortalecendo, se tornando jovens incríveis, enfrentando desafios com coragem, e amor, recebendo os cuidados de saúde que precisavam, e a educação que mereciam. Talvez ele quisesse me proteger da tristeza, mas o que ele não poderia imaginar é que amar essas meninas, mesmo com os medos e as incertezas, me trouxe mais alegria do que eu jamais pensei ser possível. Entrei na vida delas como uma mãe em luto, com dinheiro e solidão. Elas me transformaram em avó, em alguém com propósito, com responsabilidades que realmente importam, em uma mulher com um futuro e um lar. 3 meninas sussurraram tchau, papai, diante de um túmulo. E de alguma forma, esse adeus nos levou a um novo começo juntas. Não foi a vida que eu planejei, mas foi muito melhor do que qualquer uma que eu imaginava. E todos os dias, sou grata por o amor ter nos encontrado justamente quando mais precisávamos. E agora eu pergunto a você que me escutou até aqui: o que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comenta aqui embaixo. Vou adorar saber da sua história.
e aproveita para assistir as outras duas histórias favoritas do canal, que vão aparecer agora na tela. Elas com certeza vão te surpreender. Obrigada por estar aqui comigo, até o fim.